Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo, nosso eterno e bendito Salvador. Irmãos, vamos para o nosso último vídeo, dessa série falando sobre as 7 igrejas da Ásia Menor, podemos chamar de as 7 igrejas do Apocalipse, que descrevem, aquelas 7 assembleias próximas à ilha de Patmos, que nós já comentamos antes, 7, digamos, cidades, onde tinham igrejas do Senhor ali, num local onde era dominado pelo Império Romano, como praticamente toda aquela região, praticamente o mundo todo, conhecido, era dominado pelo Império Romano. E essas igrejas aqui significam muito para nós, por isso o Senhor deixou registrado no seu livro da Revelação, o livro do Apocalipse. Portanto, irmãos, vamos concluir com muito empenho, muita dedicação esse estudo, sendo muito gratos pelo Senhor, pela sua revelação, pelo seu cuidado com a sua santa igreja, com a igreja do Senhor, aquela igreja que é peregrina, aquela igreja que está apenas de passagem por esse mundo, uma igreja celestial, não é uma igreja terrena. Nós estamos aqui peregrinando rumo ao nosso lar, a nossa pátria, e nossa pátria está nos céus. Irmãos, que o Senhor nos ajude, nos edifique, nos dê discernimento, nos faça sermos testemunhas dele nessa terra. Vamos agora ouvir, irmãos, um louvor do nosso Senhor. Vamos elevar os nossos corações, a nossa mente, a nossa vida ao Senhor. Vamos pedir intercessão, pedir a misericórdia, pedir a Ele que nos capacite, nos habilite a aprendermos tudo aquilo que Ele tem para nós nesse restante de mensagem, sobre essas 7 igrejas. Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, aquele que nos ama e com seu sangue nos comprou e nos libertou dos nossos pecados. A Ele damos glórias em louvor, a Ele damos glórias e louvor. Me regozijarei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com manto de justiça. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém, amém. Damos glória a Ti, Senhor Jesus, que estás no trono, porque morreste em nosso lugar e para Deus. Compraste com Teu sangue todo povo, língua e nação, e nos fizeste sacerdotes reis, e nos fizeste sacerdotes reis. Me regozijarei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com manto de justiça. A Ele a glória e o domínio pelos séculos.
dos séculos. Amém, amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor, irmão. Bendito seja o seu nome. Irmãos, começaremos aqui lendo Apocalipse, a partir do capítulo 3, versículo 1. E eu estarei lendo aqui, irmãos, na versão João Ferreira de Almeida corrigida, tá? E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, aqui nós temos uma mensagem bem forte da igreja de Sardes. Antes da gente começar a comentar sobre esses versículos, irmãos, vamos ver o que o irmão Andrew Miller fala no seu livro A História da Igreja sobre essa parte aqui, né? Um resumo sobre a igreja de Sardes. Nós temos acompanhado, né, algumas coisas do irmão aqui. Eu li esse livro, né, irmão? Um extenso livro. Estou para reler novamente. Tem coisas aqui muito importantes. É um homem, é um irmão, é alguém que foi usado por Deus. E lembrando, irmãos, esse irmão é do século XIX. Faz quase 150 anos que ele escreveu esse livro. Parece que é atual, irmãos. Mas ele está falando aqui das 7 igrejas, fala da história da igreja, né? Desde que ela foi fundada, lá em Atos 2, na era apostólica, né? Bom, irmãos, aqui ele diz o seguinte, Sardes, né? Aqui vemos a parte protestante da cristandade que surgiu após a grande reforma. Então, as características falhas do papado desaparecem. Mas o novo sistema não tem vida em si mesmo. Olha o que o Senhor diz, né? Tens nome de que vives e estás morto. Mas há ainda verdadeiros santos dentro desse sistema sem vida. Olha que interessante, irmãos. Há verdadeiros santos dentro desse sistema sem vida, né? Tá vendo? E Cristo conhece a todos. Cristo conhece o coração de cada um, né? Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. E o período que o irmão classifica da história da igreja aqui, né, da Sardes, é período marcado pelo início do protestantismo, né, do século XVI, aqui, após a reforma. E ela está até hoje, né, irmão? Do século XVI até hoje. Ela está aí, essa igreja de Sardes. Os protestantes estão aí, né, por toda parte, espalhados pelo mundo, né? Eles na verdade, tiraram, né, o poder do papado. Houve o movimento protestante, muito marcante, muito marcado por Martinho Lutero. Embora nós sabemos que antes disso, né, tivemos outros homens de Deus muito marcantes, muito importantes na história da igreja, como, eu não sei pronunciar corretamente, irmão, peço desculpa, mas Wycliffe, né? Muitos outros nomes, né, irmãos? Muitos outros nomes aí importantes antes do Martinho Lutero. Mas aí a característica marcante aqui é isso. Muito do que o Senhor fala aqui no Apocalipse, capítulo 3, tem a ver com esse período. Vamos dar uma estudada então aqui na Palavra de Deus, dar uma refletida, irmãos. Primeiro ele fala, né, que quem escreve isso, a igreja de Sardes,
É aquele que tem os 7 espíritos e as 7 estrelas. Ou seja, ele tem tudo sob seu controle, sobre suas mãos, né? Inclusive as 7 igrejas. E ele fala que eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives, mas estás morto. Ou seja, iniciou-se um movimento muito importante, irmãos, na busca pelaquilo que estava realmente no esquecimento, que era a volta do Senhor. Ninguém se falava mais nisso, foi praticamente esquecido pela cristandade, pela igreja, né, irmãos? A volta do nosso Senhor, a iminente volta de Jesus. Então, durante esse período, começou-se aí algo muito importante, começou-se a dar valor para isso, mas não tanto a isso ficou mais a cargo de Filadélfia, né? Próximo aí do século XIX, já mais para o século XIX. O que nós tivemos aí, na verdade, irmãos, a parte marcante do nosso Senhor é que a salvação que vinha sendo pregada como sendo pelas obras, pela igreja, né? Se você não pertencesse àquela santa igreja lá, você não seria salvo. Se você não se batizasse lá, você já estaria condenado no inferno. Ou seja, a salvação era dependente da igreja, era dependente daquele sistema religioso. No movimento protestante, se enfatizou muito que a nossa salvação não tem nada a ver com a igreja. A nossa salvação tem a ver com a fé em Cristo Jesus. Nós apenas somos salvos pela fé. Pela graça sois salvos. E isso não vem de vós. É um dom gratuito de Deus. Efésios 2, né, a partir do versículo 8. Então, irmãos, ficou muito enfatizado, ficou muito evidente essa questão aqui na igreja de Sardes. Algo muito importante. Só que existiu, né, durante esse tempo também, muita coisa estava morta, segundo o Senhor. E o Senhor fala assim, né, ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer. Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Ou seja, se frisou bem a salvação em Cristo, se tirou muito, né, se resolveu muitas questões dos erros da era papal, né? Nós temos papa até hoje no mundo. Mas o poder que ele tinha sobre os reis da terra, esse ele não tem mais. Ele pode ter de forma indireta, mas diretamente como ele tinha, ele passou a não ter mais lá, né, durante essa era. Só que, o que ele diz aqui, ó? Ser vigilante e confirma o restante, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido, e guarda-o e arrepende-te. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. Ou seja, há algo que o Senhor não está gostando na igreja de Sardes. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora virei sobre ti. Aqui, irmãos, mostra o quê? Uma pessoa distraída, uma igreja distraída, irmãos distraídos. Distraídos com o quê, irmão? Distraídos com esse mundo. Sempre foi assim. Desde o princípio, a distração tem a ver com o mundo. Olhar para as coisas desse mundo, esquecer que o Senhor está prestes a vir. A verdadeira igreja do Senhor, aquela igreja que o Senhor ama, nós vamos ver logo à frente, é aquela igreja que está aguardando ansiosamente pela volta do nosso Senhor. Não porque nós queremos sair. Eu muitas vezes pensava assim, irmãos, que o Senhor volte logo para a gente sair desse mundo cruel, desse mundo injusto, com tanto sofrimento, tanta coisa ruim, né? Eu pensava assim, irmãos, infelizmente eu estava errado. Graças ao Senhor que Ele me iluminou, clareou, através da sua palavra, através de irmãos preciosos aí, que nos ensinaram que na verdade o que nós temos que aguardar é aquilo que é mais precioso para nós. É o nosso Senhor. É Ele que nós devemos estar ansiando para ver face a face, irmãos. É naquele momento glorioso no qual todos nós nos encontraremos com Ele face a face, é que nós devemos almejar, é que nós devemos ansiar, é que nós devemos todos os dias buscar. E isso aqui, irmãos, é o que não estava acontecendo, porque Ele virá sobre ti como ladrão. Como ladrão as pessoas não estão vendo, estão distraídas. Quando eles veem, aconteceu. Ou seja, não estavam esperando pelo Senhor. A igreja de Sardes, irmãos, que tipifica muito a igreja de hoje, principalmente a igreja de Laodiceia, que estaremos estudando, é isso aqui, irmãos. Eles estão preocupados com as coisas desse mundo. Mas o Senhor continua, né? Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Tem pessoas ali que estão realmente aguardando o Senhor. E comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Você vê, irmãos?
Tem pessoas, tem irmãos em qualquer igreja aí que eles não se contaminam com o sistema. Que maravilha ouvir isso, irmãos. Que esperança, né, que nos dá de saber que tem pessoas que estão nesses sistemas aí, que não agradam a Deus, que não agradam ao nosso Senhor, que estão em muitos erros, né, estão caminhando com morte, né, mas que tem pessoas que não se contaminaram. E ele diz o seguinte, né, o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei seu nome diante de meu Pai, diante de seus anjos. Olha só, irmão, que interessante, né? Vestidos brancos, caracteriza a pureza, né? Aquele será vestido de vestes brancas, ou seja, ele vai ter a alegria de ser purificado. Na verdade, irmãos, quando o Senhor voltar, nos arrebatar deste mundo, esse nosso corpo será transformado. As fraquezas que nós temos aqui, que ainda somos sujeitos a pecar, que ainda estamos sujeitos a cair, porque estamos ainda na carne de Adão, aquilo que morre, né? Aquilo, nós somos mortais aqui. Mas no momento que o Senhor vir e nos levar, nos arrebatar, nós seremos transformados num piscar de olhos, irmãos. E aí com certeza estaremos com vestes brancas, não somente os irmãos aqui salvos da igreja de Sardes, mas como todos nós, né, irmãos, que pertencemos à verdadeira igreja do Senhor. E ele vai confessar diante, né, do meu Pai, esses benditos, né, diante dos anjos, da glória. É algo, irmãos, que realmente a gente não consegue mensurar. É algo que nós precisaríamos meditar muito, para tentar entender um pouquinho sobre essa grande glória daquele dia, daquele encontro. E ele finaliza, né, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, então é isso. São a igreja de Sardes, representa o movimento protestante, segundo o irmão Andrew Miller, tem muito da característica do movimento protestante. O Senhor encontra coisas boas, né, dentro dessa igreja, mas o Senhor encontra muitas coisas erradas. Que nós, irmãos, possamos ser iluminados, que possamos ter o entendimento diante da Tua Palavra. Tudo leve diante do Senhor, tá, irmão? Tudo o que você tem de dúvidas, tudo aquilo que te preocupa, tudo aquilo que te traz dúvidas, leve aos pés do Senhor. É Ele, através da Sua Palavra, que vai esclarecer a nós. O Espírito Santo vai usar disso, irmãos. A palavra dele, que ele mesmo escreveu, e vai nos esclarecer. Vamos, irmãos, para a igreja de Filadélfia, falar um pouco sobre a igreja de Filadélfia. Começaremos lendo aqui, a partir de Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, tá? E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar, ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Algumas versões da hora da tribulação que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam na terra. Algumas versões para provar, né, para pôr à prova aqueles que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quão maravilhoso, irmãos, são as palavras do Senhor, e ver que essas palavras, meu irmão, vêm ao nosso encontro. Não é que nós sejamos orgulhosos em dizer que nós pertencemos à igreja aqui de Filadélfia, porque ela tem tudo de bom no Senhor. Mas veja, irmão, o que ela fala é uma igreja que tem pouca força. É uma igreja que o Senhor diz que ama,
É uma igreja que diz que guarda a palavra do Senhor, que não cai nas coisas desse mundo, que não se conforma com as coisas desse mundo, irmãos. E não é isso que a gente está buscando? Será que a gente tem alegria com as coisas desse mundo? Ou será que nós temos alegria com as coisas do nosso Senhor? Por quantos e quantos anos, irmão, andamos nas trevas, na escuridão? Eu falo por mim, irmãos. Por quantos e quantos anos eu andei gostando, adorando, buscando as coisas desse mundo? E agradeço muito a Deus por Ele ter me resgatado, irmãos, pela sua grande misericórdia, pelo seu grande amor. Ele me tirou da lama, das trevas, da imundícia desse mundo e me colocou, me transportou para o reino do Filho do seu amor. Glórias ao Senhor por isso, irmão. E a gente tem muito, na verdade a gente fica muito alegre, irmão, de poder dizer que primeiro, eu pertenço a Cristo, ao Senhor da glória. A minha vida foi entregue a Ele. Mas eu fico feliz também, irmãos, por saber que muito do que diz aqui na igreja de Filadélfia tem a ver com a minha vida. E eu desejo muito que, claro, você, irmão, que está assistindo aqui, irmã, tem a ver com a sua vida também. Que nós possamos fazer parte, irmãos, da igreja de Cristo, Jesus. E com características da igreja de Filadélfia, que é a igreja que será livrada da tribulação, que é a igreja que não passará pela provação que esse mundo passará. Todas as outras igrejas com certeza estarão aqui, irmãos, na grande tribulação, aguardando pelo Cristo, que eles na verdade nem sequer conhecem, nem sequer amam, mas receberão e adorarão ao anticristo, que virá e se manifestará no tempo do fim, irmãos. Que o Senhor possa nos iluminar, irmãos. Que o Senhor possa nos esclarecer esse mistério a nós. Que na verdade já está aqui, na sua palavra. Ele deixou revelado isso há quase 2000 anos, irmãos. Mas que levemos tudo isso aos pés do Senhor. Ele nos esclarecerá. Muito bem, irmãos. Vamos verificar aqui no livro A História da Igreja, do Andrew Miller, o que ele fala sobre a igreja de Filadélfia, tá? A igreja da Filadélfia apresenta um remanescente fraco, porém fiel à palavra e ao nome do nosso Senhor Jesus. O que os caracteriza era o fato de guardarem a palavra da paciência de Cristo e de não negarem o seu nome. A condição deles não era marcada por qualquer exibição de poder, nem de coisa alguma grande externamente, mas de uma próxima, íntima e pessoal comunhão com o Senhor. Ele está no meio deles como o santo e verdadeiro, e é representado como sendo o dono da casa. Ele possui a chave de Davi. Os tesouros da palavra profética estão disponíveis para aqueles que estão dentro. Os tesouros da palavra profética estão disponíveis para aqueles que estão dentro. Eles estão também desfrutando de sua paciência e na expectativa de sua vinda. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. E aí o irmão classifica esse período, especialmente a partir da primeira parte do século XIX. Irmãos, é isso, irmãos. Por isso que eu falo, é um privilégio pertencer à igreja, do qual o Senhor fala o seguinte: isso diz o que é santo e verdadeiro. Ele começa falando de santidade e verdade aqui, irmãos. Aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. E ele diz assim, ó: eu sei as tuas obras, eu conheço as tuas obras, eu conheço, estou aí. Eis que diante de ti, da igreja de Filadélfia, eu pus uma porta aberta, irmãos. O Senhor pôs uma porta aberta. Quem pertence à igreja de Filadélfia tem acesso direto ao Senhor. Não é maravilhoso, irmãos? E ele diz o seguinte: tendo pouca força, essa igreja de Filadélfia, ela tem pouca força. Ela não é essa igreja que tem ostentação, que tem grandes públicos, grandes templos, que quer apresentar aí que ela é poderosa na terra, né? É uma igreja que tem pouca força, que não aparece muito. Mas guardaste minha palavra e não negaste o meu nome. São aqueles que não negam Cristo, o Senhor, como tudo para eles. E aí o Senhor fala, né? Como guardaste
a palavra da minha paciência eu também te guardarei. Quão importante é essa promessa, irmãos. E isso aqui tem muito a ver com a questão de que nós seremos arrebatados. É algo, irmão, que nos deixa um pouco sem entender como tudo isso vai acontecer. Mas isso vindo de Deus, não vindo de homens. O que a gente pode duvidar, irmãos? O que a gente pode duvidar daquele que tudo criou pelo poder da tua palavra, da sua palavra? O homem nada pode criar e nada pode destruir, irmãos. O que ele pode fazer é transformar, mas ele não consegue destruir nada. Isso já foi enunciado pela própria ciência. Na natureza nada se cria e nada se perde, tudo se transforma, irmão. Somente um pode criar e pode destruir, e esse é Deus. Então, como duvidaremos do poder desse grandioso Deus que tudo criou nesse universo, pelo poder da tua palavra, da sua palavra, irmão? Ele diz assim, ó, eu te livrarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Quem vai ser livrado, irmão? Aqui é a igreja de Filadélfia. O que representa a igreja de Filadélfia, irmão? Isso foi escrito lá pelo apóstolo João, há quase 2000 anos atrás. Lá no início, onde a igreja do Senhor foi inaugurada nessa terra. Essa é a verdadeira igreja, irmão, do Senhor Jesus Cristo. Sem nada de ostentação. São pessoas que buscam o Senhor de coração. São pessoas que dedicam as suas vidas a buscar a face do Senhor, ansiando pelo seu retorno. E o que o Senhor fala aqui, irmão, sobre essa igreja? Eu te amo. Isso aqui é algo marcante, sim, irmão. Por que o Senhor ama? Porque há uma comunhão entre essa igreja e o Senhor. Porque eles têm muito contato, muita comunhão, muita convivência, irmãos. Pela fé, nós nos acheguemos ao trono da graça, nós nos acheguemos ao Senhor. Pela fé nós já podemos contemplar o que há, o que nos aguarda, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Que você, irmão, possa se arrepender, se você de repente não está aqui na igreja de Filadélfia. Se você está olhando para as coisas desse mundo, irmão, arrepende-te. Volta para o Senhor, enquanto ainda há tempo. Se você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador de sua vida, você já está salvo, irmão. Mas se você quer reinar com o Senhor, pertencer àquela mesa, cear com o Senhor, estar mais próximo dEle, é necessário, irmão, que você busque fazer a vontade de Deus. Tá certo, irmão? Que o Senhor nos ajude, né? Todos nós precisamos disso. Todos nós carecemos disso, irmão. Eis que venho sem demora. 2000 anos se passaram praticamente, irmãos. Mas o tempo de Deus é diferente do tempo humano. O que nós sabemos é que tudo indica que estamos no fim. Muito próximo de sermos livrados da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. É isso, irmãos. Vamos para a nossa última igreja aqui do estudo, a igreja de Laodiceia. Essa aqui, você vai ver quão triste é a situação da igreja de Laodiceia, irmãos. E mais triste ainda para nós, irmãos, que pertencemos ao corpo de Cristo, que pertencemos à igreja do Senhor, de Cristo, que estamos aguardando o retorno do Senhor. Estamos nesse mundo ainda lutando para que mais almas possam vir ao conhecimento da verdade e se salvar. E a gente fica muito triste por saber que essa igreja de Laodiceia, ela está muito forte nos nossos dias atuais. O apóstolo João escreveu isso há quase 2000 anos atrás. Uma igreja, uma assembleia que existiu naquela região. Mas na verdade isso era profético, irmãos. Tem a ver com os nossos dias. Veja o que diz aqui em Apocalipse capítulo 3, versículo 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes,
rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso, e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, com isso nós concluímos aqui a parte da leitura do capítulo 1, 2 e 3 de Apocalipse, que fala sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. Com certeza, irmãos, algo profético foi escrito num livro de revelação, num livro de profecias, num livro que revela os últimos acontecimentos da história da humanidade. E na parte inicial desse livro, irmãos, podemos ter o privilégio e a alegria que o Senhor nos colocou para sabermos o que está acontecendo. São fortes indícios, irmãos, de que o Senhor está concluindo mais uma dispensação aqui, do qual Ele estipulou, no qual Ele determinou. Essa última dispensação, irmãos, é a dispensação da graça, a dispensação da igreja, nesse tempo que estamos vivendo. A próxima dispensação, irmãos, após todos aqueles festejos no céu, onde a igreja, Santa Igreja do Senhor, será arrebatada a Ele, participará das bodas do Cordeiro, seremos unificados ao Senhor, estaremos para sempre com Ele nos céus, glórias ao Senhor por isso. Depois nós teremos a dispensação do milênio, irmãos, onde o Senhor reinará com os seus santos, com a igreja dele. Aqui, claro que os que reinarão com o Senhor são os vencedores, são aqueles que abriram mão da sua vida, pegaram a sua cruz e seguiram o Senhor. Esses reinarão com Cristo durante o milênio, um reino com cetro, O Senhor reinará. Que alegria, irmãos! Tudo nesse mundo será transformado. Não terão mais reinos injustos. Satanás estará aprisionado, irmãos, conjuntamente com seus demônios. O mal não terá vez durante o reinado de Cristo e dos seus aqui na terra, durante 1000 anos, que é mais uma dispensação que o Senhor assim determinou na sua palavra, irmãos. E após isso virá o julgamento final de todos os ímpios, de todos os incrédulos, de todos aqueles que rejeitaram a palavra do Senhor, que zombaram do Senhor. Virá o julgamento final, e aí todos eles serão lançados no lago de fogo, que foi destinado ao diabo e aos seus anjos, Satanás e aos seus anjos, irmãos, caídos. Mas que o homem, infelizmente, por escolha própria, escolheu ir para lá. Então, irmãos, aqui na igreja de Laodiceia, irmãos, caracteriza os momentos finais da nossa dispensação. A qualquer momento, a igreja que está aqui há quase 2000 anos será arrebatada. Isso, meus irmãos, a gente tem meditado muito sobre isso, a gente tem lido muito sobre isso, e o Senhor tem colocado coisas para nós aqui, literatura, irmãos, todos os irmãos sérios na palavra do Senhor têm falado isso, irmãos. O Senhor está às portas. A igreja de Laodiceia, a cristandade que nós podemos ver ao nosso redor, essas igrejas que parecem mais templos, que não parece templo, parece boates, irmãos, casas de show, que estão focadas em sucesso, em prosperidade, em alegria, em felicidade, em êxtase total, buscando na música, nos instrumentos musicais, na eloquência de pessoas que vão à frente, engrandecer-se, falar que nós podemos tudo, falar que nós somos aquele, nos colocar em um patamar totalmente diferente do que o Senhor fala para a igreja de Filadélfia aqui.
aqueles que amam o Senhor, daqueles que são pequenos, que não têm ostentação, mas que amam o Senhor, daqueles que elevam o nome do Senhor, daqueles que amam a vinda do Senhor, não de que amam as coisas desse mundo, a prosperidade, a riqueza, não estão ansiando aí por coisas materiais, que tudo aqui, irmão, será destruído. Tudo aqui, nada do que você está vendo, irmão, com os olhos realmente se vê físico, são coisas físicas, materiais, ficará sobre essa terra, irmãos. Tudo será destruído pelo fogo. Novos céus e nova terra é o que nós temos, irmãos, na eternidade com o Senhor. Então, para que valorizar as coisas desse mundo? Para que focar, engrandecer, querer mais e mais e mais e mais toda a vida? O que isso caracteriza, irmãos? A grande igreja de Laodiceia. E aqui o Senhor diz, isso diz o amém. O que é um amém, irmão? O final de uma oração, por exemplo. O amém se diz no final. Ou você concordando com alguma coisa que diz a respeito ao Senhor. E aqui ele fala assim, né? O princípio da criação de Deus, aquele que está falando. Eu sei as tuas obras, que não és frio nem quente. Ele preferia que fosse frio ou quente, né, irmãos? E o Senhor está a ponto de colocar para fora. E vai colocar para fora todos esses que estão no meio da cristandade, que se dizem seguidores de Jesus, mas que na verdade eles não estão buscando o Senhor. Estão buscando seu próprio interesse, sua própria satisfação, buscando ter uma paz aqui nesse mundo, buscando uma alegria, buscando conforto, buscando alento, buscando tudo aquilo que o mundo oferece, irmãos. E que agora dentro da igreja, isso está concretizado, realizado, onde nós temos o aumento aí da sensualidade nas igrejas, o aumento das coisas do mundo entrando, as pessoas querem ter a moda do mundo dentro da igreja. Tudo que antes era que é abominável ao Senhor, as coisas que não pertencem a Cristo, não pertencem a Deus, eles estão levando para dentro, dizer que é natural, porque nós vivemos uma era nova, uma era atual, que muito do que está ali é para aquela época, não quer dizer para agora. Só que nós sabemos, irmão, que a Bíblia é um livro espiritual, não é um livro de moda, não é um livro de modismo, não é um livro que determina coisas para aquela época, ou para essa época, ou para aquela época. É um livro que separa, é um livro de santificação, separação entre as coisas do mundo e as coisas de Deus. Separação entre as coisas das trevas e as coisas da luz, irmão. Então aqui, ó, como dizes, né? Rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Quanta gente ouve isso, irmão, nessas igrejas, né? Que realmente estão com templos fabulosos. Igrejas aí que parecem mais shopping centers, que parecem mais obras de arte, aquelas construções com arquitetura romana, eu nem sei direito falar esses nomes, irmão, mas são coisas sofisticadas, você vê por aí. Grandes templos, né? Alguns até com nome pomposo, como templos de Salomão. Rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado. Olha o que o Senhor está falando aqui, irmão. Não é mais eu que estou falando, estou lendo a palavra de Deus. E não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Ele não tem nada, irmãos. Eles estão perdidos, eles estão aguardando o anticristo. Por isso hoje eles estão ovacionando políticos que sobem públicos, com interesses próprios, com interesse de poder, com interesse de se aparecer, com interesse de dar mais recurso para esses caras, deixar eles mais ricos, mas não sabendo eles que são todos uns desgraçados. Todos estão caminhando, irmão, para a perdição. Todos estão caminhando para aquele lugar onde nada mais fará sentido para eles. Irmãos, a igreja de Laodiceia é um grande aviso, é um grande alerta para nós que estamos no Senhor. Que nós possamos olhar fitamente para Ele, fitamente, focar nele e não deixar se levar pelas coisas do lado. Não sejamos enganados por tudo aquele que fala Jesus, Jesus, Senhor, Senhor, que estão com a Bíblia embaixo do braço, que estão falando eloquentemente das coisas de Deus. Você vai perceber, irmãos, que a qualquer momento ele vai manifestar o seu real interesse, qual é o seu verdadeiro propósito em estar usando o nome de Deus ali. Essas pessoas são esses: desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. E aí ele fala assim, ó, o Senhor está falando, o Senhor é misericordioso, ele ainda dá uma chance, né? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas,
para que te vistas, e não apareça a tua nudez, a tua vergonha, né? E que unja os teus olhos com colírio para que vejam. O Senhor ainda fala, né? Para que as pessoas consigam enxergar a sua palavra, o seu caminho. Aqui ele fala ouro, compres ouros provados. Ouro significa santidade de Deus, né? Santidade de Deus. Santificação, provado no fogo ainda, né? Para que te enriqueças. E vestes branca, que significa pureza, né, irmãos? Para que te vistas e não apareça a vergonha. Essa questão, irmão, você viu lá, né? Quando Adão e Eva pecou, quando eles caíram, eles perceberam que estavam nus, se esconderam, fizeram ali roupas de figueira, folha de figueira, né? E o Senhor ali, por que eles fizeram isso? Porque eles enxergaram a sua nudez, enxergaram o seu pecado, irmãos. Eles enxergaram, mas eles tentaram eles mesmos tampar, mas eles não conseguiam tampar. Nós mesmos, por nós mesmos, não conseguimos tampar, cobrir o nosso pecado, irmãos. É preciso sangue para cobrir o nosso pecado. O Senhor demonstrou isso lá quando sacrificou um animal, pegou a pele, fez roupas e deu a Adão e Eva para se cobrirem. Teve derramamento de sangue ali, irmãos, para que os pecados fossem cobertos. É isso que o Senhor fala aqui, irmãos. É isso que o Senhor está falando aqui. Então hoje, irmãos, a única forma de nós nos cobrirmos da nossa nudez é através do sangue de Jesus. Se você não crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você não aceita aquele sangue que Ele derramou na cruz para redimir os nossos pecados, para nos perdoar de todos os nossos pecados, se você não aceita isso em sua vida, você não crê pela fé no Senhor Jesus Cristo, você está nu, irmãos. Por isso nós devemos estar atentos a essa questão que o Senhor fala para a igreja de Laodiceia. Quantos e quantos hoje falam Senhor, Senhor, mas na verdade eles não estão crendo pela fé no Senhor. O Senhor fala na sua palavra do trigo e do joio. Isso está dentro da grande casa. A grande casa que se diz de Deus, né? Quem são o joio e quem são o trigo, irmãos? Com certeza, aqueles que pertencem à igreja de Filadélfia são o trigo. Então, irmão, o que nós vamos fazer sobre isso, né? E ele continua: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Isso aqui, irmãos, eu pude sentir na pele, essa realidade em minha vida. E ele continua, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. O Senhor agora, na igreja de Laodiceia, irmão, nessa grande igreja, nessa grande cristandade, onde milhões de pessoas estão envolvidas, o Senhor está indo em cada coração, em cada ser que precisa ser resgatado, que precisa ser tirado dessa grande casa, que precisa se voltar para Ele, está indo batendo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Irmãos, que nós estejamos atentos a isso, irmãos. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É muito sério, irmãos, sabermos que estamos vivendo essa cristandade toda que temos aí, usando o nome de Jesus. Tantos e tantos falsos profetas, irmãos, se manifestam nessa última hora que estamos vivendo. Quão difícil foi para mim no começo, irmãos, discernir quem está com a verdade e quem não está. O Senhor nos deu sinais, o Senhor nos ajudou. Olhais pelos frutos. Não podeis colher figos de espinheiros. Árvore boa não tem como dar fruto ruim, e árvore ruim não tem como dar fruto bom. Tantos e tantos sinais o Senhor nos deixou, irmãos. E para mim hoje está muito claro, graças a Deus, graças a Ele, quem são os verdadeiros. Ficou muito claro, irmão. Não conhecemos o coração, não temos como ver o coração das pessoas, o seu interior, mas podemos ver os frutos desses tantos que estão aí, usando o nome do Senhor, levando e carregando multidões junto deles. Nós, que somos aquela igreja fraca, sem ostentação, mas que amamos o Senhor, e o Senhor diz lá, eu te amo também, que há um amor mútuo entre nós, irmãos. Que assim seja, irmão. Que o Senhor possa nos ajudar.
que o irmão Andrew Miller fala aqui, só para a gente concluir, irmãos, sobre essa igreja de Laodiceia? Está no seu livro aqui. Em Laodiceia temos mornidão, indiferença, ou ecumenismo, né? Latitudarismo, ou seja, união, né? Todos, vamos fazer o seguinte, vamos se unir todas as religiões do mundo. Está acontecendo isso há quantos anos? O irmão escreveu isso há quase 150 anos. Indiferença ou latitudinarismo, ou ecumenismo. Ecumenismo é mais fácil, né? É a união de todas as religiões, cada um se adequando aí aos seus próprios interesses, né? Para que não haja rixa entre eles, para que não haja conflito, para que todos ali consigam conviver em paz. Isso é ecumenismo, irmãos. Isso não é coisa que vem de Deus, tá? E isso está muito evidente aqui na igreja de Laodiceia. Então, mas com altas pretensões, um espírito arrogante e grande autossuficiência. Eu sou rico, né? Este é o último estado daquela que leva o nome de Cristo sobre a terra. O irmão está dizendo o seguinte, irmãos, aqui. Este é o último estado daquela que leva o nome de Cristo sobre a terra. Mas que lástima. Isso é intolerável para ele. Sua condenação final é chegada. Tendo separado para si mesmo cada verdadeiro crente das corrupções da cristandade, o Senhor os vomita de sua boca. O Senhor vai separar aqueles que são seus, dessa cristandade perdida. E todo o restante que não é, que está lá no meio, o Senhor vai vomitar da sua boca. Aquilo que deveria ter sido doce ao seu paladar se tornou enjoativo e é lançado fora para sempre. E o irmão Andrew Miller classifica esse período começando quase em paralelo com o período de Laodiceia, né? Final do século XIX. Mas especialmente próximo à cena final. Olha que louco, irmão. Ele escreveu isso há quase 150 anos atrás. Quando ele escreveu esse livro, irmão, provavelmente nós estávamos lá no auge da igreja de Filadélfia. Um movimento, um grupo remanescente do Senhor, buscando os interesses do Senhor, buscando falar da volta do Senhor, enfatizando a volta do Senhor, colocando o Senhor como centro da reunião. Ele é o centro de toda a reunião. Quem é o líder não é o pastor, não é o padre, não é ninguém, não é o bispo. Quem é o líder da reunião é o Espírito Santo, que deve dominar e reger, distribuir os dons a todos aqueles que estão presentes, para que a obra do Senhor seja manifesta, para que a adoração seja verdadeira. Só que ele fala aqui, ó, mas especialmente próximo à cena final. Que cena final é essa, irmãos? A cada dia que eu vou dormir, irmãos, eu muitas vezes penso que não vou acordar mais nessa terra. É claro que isso é possível, né? A gente pode partir para o Senhor. Isso é coisa plenamente possível, muito real. Mas eu penso isso, não dessa forma, irmão. Eu penso que naquela noite, o Senhor, no raiar do amanhecer, sei lá, a qualquer momento, o Senhor nos buscará. E ele termina aqui, irmão. Essa igreja está ativa no período em que vivemos agora, a igreja de Laodiceia. Mas juntamente com ela, nós temos a igreja de Filadélfia. São o remanescente fiel ao Senhor. Juntamente com ela, nós temos a igreja de Tiatira, que, segundo o irmão aqui, é o grande sistema católico que nós temos no mundo hoje. Tiatira. E temos também a igreja de Sardes, né? Antes de Tiatira, a igreja que é o movimento protestante. Todas essas igrejas aí que protestaram e derivaram, né, da igreja de Tiatira, o sistema católico. Então, irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Esse estudo das 7 igrejas aqui é muito importante, irmãos. São 3 capítulos iniciais aqui do livro de Apocalipse, antes dele entrar no período tribulacional, onde será derramadas as taças do Senhor, a ira, o julgamento, o juízo, a hora da tentação sobre esse mundo, sobre todos aqueles que estão vivos. E, infelizmente passarão por esse período, irmãos. Aqueles que estão mortos estão lá já em tormento desde aquele momento que ele morreu. Lá, aquele Alexandre o Grande, Nero, todos aqueles, né, imperadores, Júlio César, os grandões desse mundo, poderosos desse mundo, que estão lá no tormento desde a época que eles morreram, deixaram aqui esse plano. Eles terão um dia de julgamento deles. Terão um dia de julgamento deles. Os vivos aqui,
que passarão pelo momento da grande tribulação, irmãos, que serão lançados, esses sofrerão, irmãos. Mas milagrosamente, muito milagrosamente, nós teremos o remanescente de Deus durante esse período tribulacional. Não é mais a igreja, meu irmão e minha irmã, a igreja estará com o Senhor. Ele será livrado. Veja a igreja de Laodiceia, né? Veja a igreja de Filadélfia. Eu te livrarei da hora da tentação que há de vir sobre esse mundo. Mas o remanescente será aqueles 144 mil testemunhas de Jeová, os verdadeiros testemunhas de Jeová, não esses que nós temos por aí hoje, infelizmente, né, se dizendo testemunha de Jeová, mas os verdadeiros testemunhos de Jeová, que virão das tribos de Israel. Esses testemunharão o Senhor nesse período, irmãos. E com certeza muitas pessoas serão salvas nesse período. Muitos morrerão, pagarão com a própria vida, irmãos, por entenderem e aceitarem Jesus, aceitarem Deus, rejeitarem esse mundo, rejeitarem a marca da besta, rejeitarem o que esse mundo tem a oferecer. Esses muitos pagarão com sua própria vida, irmãos. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude, irmãos, a continuarmos firmes no seu caminho, até quando Ele nos levar daqui. Firmes, irmãos, sempre firmes, seguiremos rumo a Sião, rumo ao céu, irmão, aonde está a nossa pátria, onde está o nosso Senhor. Que o Senhor nos ajude nesse caminhar, irmão. Um abraço e até nosso próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir. Tchau, tchau.